Fala, jogadores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poker com Performance. Dessa vez um vídeo especial, um vídeo onde eu vou analisar o torneio de US$ 1.000 do meu mentorado, Danilo. Torneio do PokerStars, 150k garantidos, onde ele ficou na terceira colocação. E como vocês estão vendo aqui, já na tela, fazendo three-handed com nada mais, nada menos do que a lenda Ulena 900. Pessoal, pausando o vídeo aqui rapidinho para explicar para vocês que esse vídeo está dividido em duas partes. Foram mais de 2 horas de material bruto, então a gente precisou dividir. Essa primeira vai até mais ou menos ali o início da mesa semifinal e depois mesa semi e mesa final. Vai sair semana que vem, beleza? Então se liga aí e acompanha esse vídeo. Valeu! Então, a gente vai falar um pouco sobre como foi a jornada dele nesse torneio, mas principalmente focar em aprendizados universais, né, jogadores? O que eu quero dizer com isso? Aprendizados onde não vão servir apenas para o spot que o Dan jogou, mas para centenas de outros parecidos que não só ele, mas vocês também vão jogar ao longo de suas carreiras, tá? Então a gente vai falar de CM, vamos falar de early game, jogando deep stack. E falando em princípios universais, eu acabei de lançar um e-book que fala sobre modelos mentais de tomada de decisão que são aplicáveis para centenas ou milhares de cenários distintos no game. É o primeiro livro no Brasil que organiza a tomada de decisão do jogador de poker em modelos mentais simples e fáceis de você aplicar. Beleza? Link na descrição. Valeu! Enfim, muita coisa interessante para a gente tratar desse torneio, que foi, até o momento, o big hit da carreira do Dan, né? Mais de US$ 20.000 que ele ganhou, tá? Então, antes de mais nada, se inscreve aí no canal se não está inscrito, curte, isso ajuda bastante o YouTube entregar o vídeo, que ele tá me sabotando o YouTube, fiquei um tempo sem postar, então ele não tá entregando. Ativa a notificação, compartilha. Esse é um vídeo especial, bem completo, um torneio muito técnico, bastante coisa, bastante insight para vocês, beleza? Então, antes da gente começar, jogadores, vamos falar um pouquinho com o Dan, né? Danilo Moura, jogador profissional de pôquer, hoje faz parte do CFP, do Ultramental, que é um formato onde você paga uma taxa fixa e o projeto fica com um percentual do seu lucro, tá? Então, vou conversar um pouquinho com o Dan. Dan, conta pra gente, cara. Primeiro fala um pouco da sua carreira, quando que você começou, e como você foi engatar nesse torneio só de cobrão do 1K do PS. Vamos lá, Dan, diga pra nós. Salve, tudo bom? Minha carreira é bem curta ainda, né? Comecei faz pouquinho tempo. Eu jogava mais recreativamente, aí eu entrei para jogar mesmo sério faz um ano e 2 meses, um ano e 3 meses por aí, mais ou menos. E aí eu tô me aventurando nessa carreira solo, digamos assim, desde de março do ano passado. E aí eu fui por conta, né? Comecei com muito pouco de banca e começou a dar tudo certo, né? E em 6 meses eu fiz uma grana muito boa. Pô, em 6 meses eu fiz acho que uns US$ 18.000 jogando a BI bem baixo. E aí fui jogando, eu joguei essa série do W Cup, falando mais do torneio agora, né? E eu tava muito frustrado, tava quase desistindo, né? Era a penúltima semana. E aí eu tava jogando todos os torneios e é a primeira vez que eu tava jogando mais caro, digamos assim, e tava por conta, né? Sozinho, sem muita estrutura, né? Porque eu tinha saído do time que eu estava. E só que eu tava me dando bem. Só que a gente lida com as frustrações mesmo ganhando, né? Porque o poker é assim. E eu tava fazendo muitas retas do 250, do 50, do 109. Era tipo assim, 4.000 players, 20 left, 15 left, 50 left. Falei, ai, mano, eu não vou mais jogar, não, tal. Aí chegou uma sexta-feira, que era a penúltima semana do Scoop, e não tem, do W Cup, perdão,
E não tem W Cup de sexta, né? Aí alguma coisa falou na minha cabeça, joga, joga. Era de tarde, eu tava descansando. Eu simplesmente abri o PS no meu celular e tava tendo um satélite lá por US$ 22 do W Cup 1000. E era Deep Stack. E é o estilo de jogo que eu me dou melhor, né? Que eu não costumo jogar muito Hyper e tal. Então eu foco mais no Deep, porque tem muito mais move, né? Aí eu peguei e Uhum. joguei. Eu não lembro quantos jogadores deu, eu só sei que só dava uma vaga. Você tinha que cravar o satélite pra ir pra esse torneio. Resumindo, peguei, joguei, deu tudo certo lá, cravei o torneio e no dia seguinte era o W Cup Deep Stack, né? Aí já entrava early gamezão. Acho que era 200, 250 blind É, e, 200 blinds. e fui pro pano. Fui pro pano com a cabeça de que eu ia jogar um torneio igual aos outros. Porque isso daí eu acho que nunca me afetou nesse sentido, porque eu só tava ali pra curtir e a minha meta era jogar com as lendas, né? Era isso. E aí eu fui com Uhum. esse pensamento. Só que eu Uhum. não consegui jogar com o meu ídolo máximo, né? Infelizmente, não consegui, que é o Europia. Não caiu na mesa dele. Nunca. Ele chegou até na CMFT, mas em nenhum momento a gente caiu na mesma mesa. É, pessoal, pra vocês verem, né? Assim, é muita questão de mentalidade, né? Em determinados momentos, independente se você está frustrado, se as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria, o poker ele sempre apresenta um novo dia, um novo torneio, uma nova possibilidade de você, digamos que, recuperar aquilo que você acha que perdeu e muitas vezes com juros, né? O bom do poker é isso. Só que você tem que estar disponível, né? Você tem que estar disponível para tal. Então, se você desistir, se você give up em algum momento, essa oportunidade vai estar lá, mas não vai ser para você, né? Outra pessoa vai buscá-la. Então, vocês verem, né? O Dan, pô, uma carreira super curta, mas com muita maturidade, né? E quando a gente fala de carreira curta, a grande diferença e o que separa o cara que desponta e cria, né, novos cenários, novas possibilidades para ele evoluir e amadurecer, que é o caso do Dan. O que separa esse cara daquele que fica no meio do caminho ou naquele que fica estagnado, não tem jeito, é a mentalidade. É a mentalidade. Enquanto uns se frustram e desistem, os outros se frustram, ajustam. Significa que você não possa desistir nunca, dá um tempo. Não, não significa isso. Mas isso tem que ser exceção, né? Não pode ser a regra. Então, quando eu fui com a mentalidade de, cara, vou para cima, vou jogar o torneio com as lendas e aprender com isso, né? Tanto que ele poderia muito bem ter sentado no resultado, estava jogando por conta, sem make-up, ele poderia ter sentado no resultado, né? Se acomodado, estagnado, pega o dinheiro, bota ali na renda fixa e fica jogando baratinho, né? Ou até mesmo, sei lá, sai do poker, vai fazer outra coisa, vai aproveitar a vida, né? Com essa grana poderia, inclusive, ter feito isso. E continuou, né? Continuou, não subiu drasticamente o ABI por conta disso. E para vocês verem também, né, que nem sempre para você ter sucesso no game, você precisa ser estaqueado, você precisa estar num projeto gigante. O Dan joga por conta, né, no formato CFP para o Ultraman, então ele tem a banca dele, a gente presta toda ali a mentoria para o jogador técnica e mental, e ele fica com a maior parte do lucro. Então, existem N formas, jogadores, de vocês serem bem-sucedidos no jogo, tá? Então, prestem muita atenção nisso, tá? Não existe só um modelo, não existe só um modelo que dá certo no mercado, beleza? E aí o Dan foi parar na terceira colocação, né? Foi jogando com as lendas, foi indo, foi amassando os caras, foi barrelando os caras e acabou na terceira colocação. Muito nice, viu, Dan? Muito nice. E o legal, assim, que ele não tinha revisto esse torneio ainda, né? E a gente vai parar para rever agora, ao vivo, com vocês.
do poker com performance. Fechado? Valeu demais pela oportunidade. Vamos ver então, cara. Vamos ver o que rolou aqui. Vambora. Fechado? Então, bora. Eu tenho um open muito claro aqui do Button. Big. Check, check. Deep Stack é bem de boa checar esse Ace High, tá? Lembrando que quanto mais deep a gente tiver, mais tende a ser polar as nossas C-bets, LP versus LP. Principalmente esses boards 10 high aqui, que são de fáceis defesas do Big Blind, né? É ok o check, CBTA também é bom. Check. E o Duff foi pro bet. Um bet de 40 pursa, mais ou menos, né? Um size que eu tenho utilizado bastante. Na dúvida, 40 pursa. Ele é um mix do size baixo com size bet. Eu achei muito interessante essa mão para já começar com uma primeira heurística para vocês, pessoal. Isso vai servir para qualquer cenário, deep, short stack, early game, late game, com ICM. Nunca perca uma delay C-bet. Esse é um dos spots mais lucrativos do poker. Quando o Big Blind dá 2 checks aqui, ainda mais nesse board 10 high, que tem até straight complete turn, dificilmente ele tem uma mão para reagir dando check raise, né, gente? Essa é a nossa principal preocupação. Não é ele dar call. Porque se ele der call, a nossa mão ainda tem algum escape para o river. Tem o Ice para a gente fazer um two pair melhor que o dele. Eventualmente, se esse cara for muito bom, pode dar double check com two pair, né? Então, nossa mão ainda tem escape para fazer um nuts river. Então, principal preocupação é tomar check raise, não é tomar call, tá? Até porque tomando call, dependendo do river, a gente pode transformar essa mão em bluff. Tem outras possibilidades. Tá? Então, nunca percam a delay C-bet. A delay C-bet, pessoal, deve ser no mínimo, tá? Uns 80 pursa. Tá? Quando vocês forem abrir o tracker de vocês, aí, no mínimo 80 pursa. Então, muito boa delay. É um mix de valor e blefe, né? Tipo, é um merged, né? Um bet merged que a gente chama, né? Ela é valor e blefe ao mesmo tempo. Muito nice. Nice. Inclusive, já temos uma primeira solução para a gente ver no GTO Wizard. Alguma coisa, Dan, que você queira comentar aqui desse spot em específico? O que você Ah, pensou nessa bem delayzinha? padrão. O bordo é meio seco, né? Mas se eu quiser continuar para 2 barrilzinhos, mesmo que eu não acerte, que turn eu já ia mandar, só se conectar muito, eu não vou mandar, né? Mas sei lá, se Uhum. bate tipo um valete ali, eu vou mandar essas cartas assim. Então eu prefiro checar, flop, controlar, bet turn, bet river, geralmente, quando tá deepzão assim. Só quando o board me favorece muito, eu costumo betar flop. Aí foi essa linha que eu pensei. E vai ter Nice. algumas linhas muito fora da curva aí, só que é por conta de jogadores, né? Você vai ver que vai ter algum cara aí, eu não sei qual que ele vai estar rasgando o baralho e a gente costuma jogar um pouco diferente com esse tipo de jogador, né? Mas aí Nice. depois você vai perceber aí no meio do jogo o que o cara tava fazendo. Tá, boa. Open, uma defesa bem standard, né? Check, check. Eldan betou a um pouquinho mais, né? De 50% o pote. E o vilão foldou. Cara, eu acho que esse cenário aqui, o importante é betar, claro, principalmente after check do Button. Mas eu acredito que a gente poderia ter feito um size maior nesse cenário, algo próximo de overbet. Por quê, né? A gente tem que pensar sempre na construção de valor e bluff e espelhar. O conceito de espelhamento é muito importante, né? Que sizes a gente faria com os melhores valetes, né? Geralmente algo perto de pote ou mais. Que size nós faríamos com two pairs? Mesma coisa, pote ou mais. E eu não vejo, claro, deve ter frequência de bet baixa com um 8x, alguma coisa do gênero.
Mas esses combo draws, né, que tem chance de fazer nuts river contra um 8x, por exemplo, do Button que checou, eles querem colocar a máxima pressão no 8 desde o turn, né? E aí quando a gente acertar a river, extrai o máximo. Então, acredito que o size poderia ter sido maior no turn. Também tem uma outra questão. Eu olhei essa mão aqui e pensei na tribet pré-flop. O que você acha da tribet pré-flop aqui, cara? De Ela pano. é muito boa, eu costumo usar, sim, eu costumo usar. Só que, como é um torneio atípico, né? Eu tava querendo perceber mais o jeito que os caras estavam jogando, para poder explorar, né? Porque tem uns caras que já jogam esse limite e eles vão fazer isso com a gente. Eles olham lá, olham no Shark e vai perceber Uhum, isso mais para frente. uhum. Então, eu comecei a jogar mais para trás e realizar as mãos no começo. Depois do mais que eu percebi quem que era, eu fui marcando, né? Os caras mais agressivos, eu fui fazendo mais isso daí, você vai perceber. Porque vai Nice. começar a ser uma coisa que a gente não estuda muito, né? Que é o Big ficar sit out. Ele simplesmente ficou Uhum, sit out e eu virei o uhum, Small Big, né? O Big, pra mim, tipo, era o Small. Então eu tinha que defender aquela uma blind, que era basicamente minha, né? Aí eu uhum, comecei a sair um uhum, pouco da casinha, porque os caras estavam abrindo tudo, né? Mas a uhum. gente vai ver mais pra frente. Mas eu usei a linha mais passiva nesse começo para entender mais como os caras estavam jogando. Ah, perfeito. É um bom approach, principalmente quando você está jogando um torneio que é, digamos que o topo, né, da tua reta. E o Rei 9 Suited especificamente não tem tribet, mas a gente começa a ver como, de fato, o Big Blind Deep Stack gosta muito dessas mãos que a gente chama de equidade robusta, né? Mãos que fazem mãos melhores foldarem, mas ao mesmo tempo tem chance de seguir pós-flop e tem outs limpos, né? Geralmente. Então a gente vê um 6-5 suited fazendo isso, a Rei 9 não. Foi só uma ideia. E o probe turn, o importante é betar. O importante é betar. Teria feito melhor, mas o importante é betar. Então, vamos lá. O que mais que nós temos aqui? B37. All, standard. Sensacional esse bet, tá, pessoal? Muita gente checaria aqui, muita gente checaria, por achar que o Ice 9 tem um valor de showdown, mas aqui vem uma outra heurística, tá? Quanto mais capado for o range de check do OP, ou seja, do Razer inicial, mais você vai betar versus missed, ou seja, quando o adversário checa no flop. Independente da propriedade da sua mão. Claro que se a gente está jogando um K, que é o caso do Dan, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque os caras não vão capar tanto range assim. O cutoff não vai ser betar, por exemplo, todos os rei 8 da vida dele, suited, todos os rei 7 suited da vida dele. Né? Ele vai guardar uma parte, uma densidade dos top pairs para checarem. Se você vai para torneios mais baratos, não precisa nem ser tão barato, tá? BI 50, que eu estou muito acostumado a jogar. A galera já gasta tudo no flop, né? E o spoiler, eles não estão tão errados, tá? Mas isso é um outro tópico que tem muito a ver com MDA. Então, after check, depois do check, pode amassar de betar nesses cenários, tá? E eu diria mais, se esse cara dá só call, a gente tem que mandar muito segundo barril turn, tá? Muito segundo barril turn. Iria muito para um bet versus missed multiway perto de 85% das vezes. E turn, continuação turn, tá? É bet flop mais bet turn, 75%, tá? Não cabe a mim nesse momento ficar mostrando os dados, né, de MDA, mas confia em mim que dá certo. O check call, sensacional, é isso mesmo. Não adianta nada, pessoal, se vocês betarem flop essa noite, checar turn. Aí é melhor checar flop. Esses exploits, digamos assim, né, que a gente chama de double exploit, você conectar uma street com a outra,
ou seja, o EV de uma street depende de você executar a ação na próxima street, só tem esse EV, digamos assim, porque uma coisa depende da outra. Se o solver souber, o que eu quero dizer é o seguinte, se o solver souber que você vai betar muito esse flop, checar muito turn, ele nem vai querer betar flop. Você vai ficar deixando dinheiro à toa. Então, é muito bom esse segundo barril. Cara, o que você tá atacando? Você tá atacando 6-6. Você tá atacando esse high. Você tá atacando, enfim, pockets no geral aqui, né? Muito bom. E é isso aí, pô. Não é porque tá jogando torneio de 1K que você vai se acovardar, né? Tem que fazer o que tem que ser feito aí. E é isso mesmo. Então, essa mão em específico, eu até queria mostrar para vocês, pessoal. Eu fiz algum. Primeiro eu rodei ela normal, depois eu fiz um node lockzinho para a gente dar uma olhada nos approaches, né? Então, board rei 5-2 para mostrar para vocês como jogar. Primeira coisa, né? Ela no equilíbrio, isso aqui é o equilíbrio, tá? Jogando deep stack. Ela no equilíbrio, opa, quase 9 de ouros aqui, ó. Ela já tem até um golinho de bet, né? É o mesmo EV do check. Ganha perto de um blind, tá? Isso fazendo o seguinte, ó, com o OP, ou seja, o cutoff, checando quase que range. E é claro, né, pessoal, se o cutoff, que é o raiser inicial, tá checando muito o teu range como um todo, as mãos muito fortes estão checando, a gente não vai querer meter o louco aqui no bet versus message, né? Vai ficar uma estratégia bem mixada. 50% bet, 50% check. Mas o que será que acontece quando o cutoff não protege tão bem o range dele de check, né? Como que fica a nossa estratégia? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Ó, range do cutoff tá node locado. E eu nem fui muito profundo aqui, tá? Eu coloquei uma C-bet fora de posição para o cutoff de 40%, estava 15%. Alguns dados me comprovam que esse número é maior na prática, mas beleza. Eu não gosto muito de ir para extremos quando a gente está fazendo aula, porque qualquer desvio que houver na prática a gente erra muito, né? Então, vamos ver o que acontece com ele tendo um desvio, mas não tão grande, né? Checou, ó. Nosso bet, né, versus missed já vai para 62%. Sai de 49 para 62. E o Asi 9 já está ganhando mais. Ele estava ganhando 0,9, agora está ganhando 1,02. E beleza, o 10 e 9, o Asi 9 em si, ele pode até ter muito mais check do que bet, mas eu quero que vocês entendam a lógica do range, né? Se o cutoff betar muito mais do que isso, fora de posição, as mãos de valor, ou seja, não proteger tão bem o range dele, esse número vai ser ainda maior. Muito maior. Aí vai para aquele número que eu falei, 85, 75% de bet, tá? Muito bom, né? Sensacional o approach aqui. Mão 65. Já tem algumas lendas aqui na mesa, né? Aqui, ó, o homem, Lenda 900. Aliás, é muito legal. Vou ver se eu consigo colocar aqui, se a editora consegue colocar para mim. A gente jogou o European Poker Tour em 2024, Barcelona. Eu fui com o pessoal do Ultramental na época. E a galera encontrou ele, né? Ele é um cara super tímido, ele é muito de boa, assim, meio sem graça ali de tirar foto. O pessoal tirou umas fotos com ele, vou ver se eu consigo colocar aqui na edição. If Guinness, Standard, bet, call. Ótimo size, lembrando que todo turn em que se invertem as equities de nuts, ou seja, de mãos muito fortes para o adversário, a gente não tem sizes muito altos, tá? Então,
Se o D tivesse feito overbet aqui, seria um erro teórico, porque o Big Blind tem mais flushes do que a gente. Então, é meio que esse o limite aqui, 75%, Eu 80%. cogitei em checar essa mão. O que que você acha? Nice, nice, nice. Eu acho bom, cara. Assim, preferiria ter paus, talvez, para ir pro check, mas acho que é indiferente a questão do naipe. O importante, foi legal que o Dan falou isso. Olha como o Dan tem bastante consciência do jogo, né? Talvez eu nunca pensasse isso com 1 ano e meio de carreira. Ia mandar bala, bala e bala com esse Ais. Jogadores, vamos lá, prestem atenção aqui. É importante vocês terem mãos muito fortes em todas as linhas que vocês jogarem. O que eu quero dizer com isso? Vai checar turn? É importante ter mão muito forte de check turn. Ais talvez seja um bom candidato. Por quê? Porque se você não tiver mãos muito fortes em todas as linhas, você é facilmente explorado na outra. Então, se o Dan não tiver uma mão, eu não sei se o Ais é um check teórico, me parece que sim, tão deep, tá? Mas o importante é a lógica. Se ele não tiver uma mão como essa de check turn, ele vai foldar muito para probe river do Big Blind. O que é o probe river? É quando tem check e o adversário fora de posição começa apostando. Então, eu acho um bom approach, Dan. Eu acho um bom approach check sim. Mas se betar, muito bom esse size. Provavelmente é mixado essa mão. E agora, meus queridos, vem o drama, né? Esse check raise turn aqui, ele é muito forte no geral. Ele é muito forte no geral. A gente tá falando do field do 1K. E eu sei que esse cara é muito bom. Inclusive, esse cara ganhou de mim no heads up. Eu não lembro se foi do Sunday Million ou se foi do W Cup. Eu lembro bem desse cara, que ele me tirou um título importante. Parabéns para ele, né? Talvez esse seja o tipo de player que tenha um check raise mais equilibrado aqui no turn, que ele consiga, quem sabe até, pegar uma mão como 9-10 com pausa aqui, com alguma coisa de pausa e dar check raise, meio que virou um check raise bluff e velho ao mesmo tempo. Talvez esse seja o caso, né? O cara que pegou o dama 10 dele com alguma coisa de pausa, que deu check call flop, da check raise turn. Mas tomem cuidado, que a população no geral dos limites mais baratos, cara, esse check raise aqui, basicamente 50% mais do range, tá? Da construção do range num todo, tá? Num todo, é de 2 pair mais, 2 pares ou mais. Mas da metade do range como um todo. E menos de 10% é no-made hands. O que é no-made hands, né? Bluff, lixo. Bluff, no geral. Tá? E contra um cara, tá? Se eu estivesse jogando contra um player, até do AB que eu tô jogando atualmente, entre 40, 35, 40, 45, ali 50, sempre girando em torno disso, eu provavelmente teria foldado meu Ais. Dada essa informação que eu tenho de como o field joga. Se eu tô enfrentando um cara muito bom, aí você não pode foldar nunca essa mão. Aí não dá, tem que foldar Ais. Tá? Sentei o pé. Essa mão, ela já começa a ter um tônus de bluff catcher no turn já, né? Porque a gente não espera que ele vá dar check raise só com top pair turn, pensando na parte de valor. Então o Ais, ele tá fudido contra flush, tá mal contra two pair, embora ainda possa buscar uma carta river aí, uma dobra do 2, dobra do 3, para ser um two pair melhor. E tá amassando os bluffs. Você tá ganhando muito dos bluffs e fudido contra o resto. Ou seja, virou um bluff catcher desde o turn, dada essa construção. Então, se é bluff catcher turn, é mais bluff catcher ainda river, né? Nesse river brick. Então, eu só foldaria.
Talvez se tivesse paus, daria mais call, sem paus fold. Segue a vida. Também tem o aspecto emocional, né? Pô, é o torneio do topo da grade, do Dan, que imagina você dar esse call de bluff catcher, o cara vai para 300 e poucos blinds, fica com 27. Tipo, fodeu tudo a nossa confiança, né? Do torneio. Então, eu só quero mostrar para vocês, jogadores, novamente, o cenário teórico, né? De como deveria ser jogado esse turn pela população. Então vamos lá. A gente betou, tomou check raise turn, deveria primeiro ser um range de 7%, né? São 24 combos. E olha que interessante, né? Se a gente pegar a construção do range, é flush, sets, e alguns combos de two pair, over pairs, tá? Pegando a parte de valor. Tem alguns top pairs também, bem pouco, que é o as valete. Ó, 12 combos dos 24 são mãos muito fortes, que o Ais só contra top pair, né? Tá bem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que os outros 24%, os outros 24 combos, tem que ser bluff, ou seja, metade do range. Aqui tem 2 de no made hand, mas você pega um king high, você pega um ace high, ó, dando check raise, né? Já foi para 10 combos. E lembrem do dado que eu falei para vocês. A população, no geral, pegando essa categoria de mãos muito fracas, ou bluff, semi-bluff, etc., em apenas 10% do range como um todo. E aqui o solver está dando check raise as bluff com metade do range. Então, muito cuidado na hora de enfrentar um cenário como esse na prática. Ó, o Eyes que o Deus falou, ó. Tipo, ó, checa um pouquinho. Tá bem equilibrado às vezes, né? Tipo, eu falei de checar com pause, mas pause checa com spades, que é o blocker do backdoor ali e tal. Enfim, não é um check ruim, não. O EV é muito parecido. Mas ao betar, ó, contra o solver não tem como foldar, né? Não tem como foldar. Agora, vamos lá. Mesmo cenário. Então, não sei se eu fiz o node lock aqui. Acho que não cheguei a fazer o node lock, mas acho que vocês entenderam, né, pessoal? Se o cara não tá blefando nem um pouco o suficiente, o Ais se lascou nesse turn, então tomem muito cuidado. Bom, vamos avançar um pouco mais, né? Já pegamos um bom tempo aqui do early game, mas é muito importante a gente saber jogar deep stack. Principalmente esses torneios de blinds mais longos, né? 15, 20 minutos. A gente vai comentando um pouco mais overall. Bom call. Fold. E mesmo com 140 blinds, não tem muito o que fazer. Vendo algumas mãos aqui. Ótima tribet do Dan. Agora com 130 blinds fica um pouco mais fácil, né, de explorar a galera aqui nesses moves mais lights e jogar de forma mais agressiva, né, pessoal? Tipo, é um bom call, né? Call, mas, cara, aproveita que você tá chipado e agressiva mais, pessoal. As dama, call. Beleza, standard, né? Não vai foldar nunca. É. O que você faria hoje em dia, Dan? Mais check ainda? Mais Se eu sei que ISO? se eu sei que é um cara que não costuma limpar, eu checaria. Ele não costuma limpar, eu checaria. Mas se é sem note hoje em dia, eu acho que eu faria 3,5.
Pô, 3,5 padrão. caras bons, assim, 30 blinds, Deep Blind War, tem que ter um pouco mais de cuidado, que é o stack, né? Onde mais tem limp chove de todos, né? É 30 blinds. A galera sabe jogar muito bem essa faixa de stack, né? Não jogam tão bem deep stack, ou seja, 50 blinds mais, e também short stack, 15 blinds menos, né? Então, essa faixa é um pouco mais cinzenta mesmo, é muito orientado para o jogador. Teoricamente, eu não sei, né, se vocês que estão assistindo ao vídeo perceberam qual que está sendo o approach. É pensar tanto da perspectiva teórica quanto da perspectiva do field que a gente joga. Se eu estou jogando contra um cara fraco, um reg fraco, um fish do field que eu jogo, ali a average buy-in, como eu falei, entre 35 e 50, eu não vou checar essa mão. Porque eu sei que o range dele aqui está muito capado. Tem muito check fold. Então eu quero proteger esse 6, se eu encerrar a mão aqui tá lindo. Tomar check raise não vou foldar, porque tem um valete de copas aí. Agora, na teoria, essa é uma check, né? Então, um check no geral. Overbet, para overbet só call mesmo, né? A gente tá amassando os bluffs dele e contra um range mais polar, até por bloquear 6 e 2, não tem muito motivo pra gente dar outro raise, né? A gente tá perdendo pro Vala 8, por exemplo. Hum, é. Eu não sei do que a gente toma a call, né? Quando ele dá overbet, quando ele dá overbet, checa turn. E outra, novamente, se é um cara muito bom e protege esse range de check, a gente desbloqueando flushes e desbloqueando dama 10, seria, né, uma rasgação aqui quando ele dá call, né? Acho que essa mão ela entra mais na categoria de bet fold mesmo, viu, né? Tipo, 75% do pot fold pro check shove. Porque não tem muito target, né, cara, dando overbet. O que ele vai pagar aqui, né? Ainda mais em flush complete river. Fica até difícil ele dar um call aqui com valetão que ele overplayou turn, né? Não sei, o que você acha? Ah, olhando hoje em dia, eu acho que eu betaria mais ou menos uns 70 mil aí, né? E é isso, eu não polarizaria, não. Porque na minha cabeça era a Valete que ele tinha, né? Na hora, provavelmente. Só que Uhum, conectou tudo ali e você vê que as jogadas desses regs são muito diferentes, né? Eu me assustei de começo. Por isso que eu joguei daquela forma no início. Eu me assustei de começo, porque os caras têm muito overbet, muita, uhum, muita, muita tribet uhum, muito alta, assim, 5x. É muito diferente, né? uhum, Aí eu fui tentando me adaptar. Tanto uhum, que eu começo a fazer a mesma coisa depois de um tempo aí, que você vai perceber. Mas olhando hoje em dia, eu acho que eu botaria um pouco mais de meio pote, uns 65, 70 pursa mesmo. E eu não sei se eu ia uhum, chovar, se eu ia foldar pro Chove River, não, viu? Porque uhum. esse cara era bem agressivo. Esse cara aqui É, do. overall, acho que essa mão, na teoria, tá? Na teoria não tem como dar bet fold, né? Que é aqui o solver vai blefar, o que ele tem que blefar ali, etc. Na prática é muito player oriented, né? Por isso que eu falei do bet fold. No geral, acho que a galera vai ter muito mais dificuldade de dar check shove river as bluff aqui. Mas se você achar que ele tem essa capacidade, não tem como foldar um two pair como esse, né? Mas é legal a lógica aqui do river, tá, pessoal? Essa mão ela não é tão forte assim para polarizar. O que a gente vai betar dois pots river, né? A gente vai betar dois pots river straight e flush. Então a gente consegue construir. Pense em river, pessoal. Pense em river quando a gente tem stack disponível. Então, dois pots ali para trás, etc. Pense em três sizes disponíveis: size de 50% ou 55%.
um size alto, de 83%, 90%, algo que navegue perto disso ali, até próximo de pot, e overbet. E categorizem as mãos nesses três sizes, literalmente de acordo com a força delas. Então, se eu vou ter uma overbet, tipo, 2 pots, cara, tem que ser um range muito forte. É nuts ou nada. Vala 6 não é nuts aqui. Então, seria straight, né, sequência e flush. Aí sim a gente poderia chamar de nuts, né? 80% entraria o quê? As mãos fortes. Então, um vala 6, acho que seria um bom exemplo. Vala 8, vala 9, então, 2 pares ali no geral, né? E os 55%, então size médio, top pair. Não tem lá, vala 10, o beta 60%, 55%. Pense em 3 sizes disponíveis, categorizem suas mãos de acordo com esse size. Isso para a parte de value bet, tá? Para a parte de value bet. E aí a chance da gente errar, o size é muito menor, né? Vamos lá. 281. Nossa, essa mão é a que eu mais queria estudar de todas. Com certeza, com certeza. Primeiro Não assim, acho que consigo esquecer. a tribet pré-flop ela é ok, o call ok, deep stack acho bem nice, a tribet também, mas ok. Daí foi pro check raise, muito bom esse check raise, né? Eu creio que boa parte do nosso range, inclusive, vai querer jogar assim, porque os nossos noves não vão querer dar check call nunca. É, até um 7-7 vai querer dar check raise por desbloquear, né, o range de reação do TG. Então, dá para construir um range onde boa parte seja mais agro mesmo do check raise. Um flush draw, rei dama se encaixaria muito bem. Call. O Dan foi pro check turn. Eu acho bem nice. De novo, tem que ter mãos fortes ou muito fortes em todas as suas linhas. Imagina que o Dan dá check raise, sei lá, pega aqui um pocket, um 8-8, por exemplo, da vida com alguma coisa de copas e dá check raise. E ele checa turn. Cara, a gente nunca aguenta 2 barris, né? Nunca é muito forte, mas assim, raramente a gente vai aguentar 2 barris. Agora, ou pior ainda, né? Deu check raise lá com o Vala 10 e, sabe, desliga a mão, enfim, dá call turn pra foldar river sempre. A gente precisa ter esse tipo de mão, e é um top pair com flush draw. Então, assim, porra, é uma mão que a gente nunca vai foldar, né? É importante ter essas mãos. Só que aqui vem um conceito importante, tá? Aí sim é muito mais explorativo. Quando o adversário faz esse size, o que ele representa, né? O que você acha, né, que ele faz esse size de um quarto em posição? Como você acha que a gente está construído? Nossa, na hora que é bem polar, né? A hora que ele beta faz isso, você quer ver que esse cara tem full já? Aí eu já tava 7-7, será que é 7-7? É dama, eu tô bloqueando. Aí eu fiquei, nossa, meu Deus. Uhum. Eu falei, vou ter que pagar, né? Muito barato, tem que pagar de qualquer forma. No river bom pra mim, eu checo, eu já tava com isso na cabeça, né? Um river bom pra mim, por exemplo, sei lá, 10 de copas que bate aí, que é muito bom pra mim, né? 10 de copas da Uhum. vida, 2 de copas. Eu vou checar e vou dar call independente do que ele fizer lá, né? Mas eu quis controlar o pote aí, chequei turn, e só que eu já tava meio com o radar ligado que ele tinha algum parzão lá, ou full pra jogar desse jeito, né? Uhum. Eu achei Uhum. muito esquisito mesmo. É. Assim, eu tenho uma visão um pouco diferente nesse spot. Eu creio que quando o adversário beta size baixo em um turn onde ele tem que checar ou betar muito alto,
ele tá querendo controlar o pot river, ele tá querendo cobrar o preço river do máximo que ele pode investir no spot. Porque, vamos lá, se ele tem 7-7 desbloqueando o flush draw, não tem por que ele fazer esse size. Ainda mais com esse stack, né? Tipo, meu, ele tá com 3 pots para trás. A única forma dele chegar em all-in river é botando maior. Se ele tem um 9, é a mesma coisa, ele tá desbloqueando o flush draw. Por que que ele vai betar baixo? Dama-dama a gente bloqueia. Isso aqui me parece muito uma mão que ele ainda quer extrair de mãos que garantem o teu check call, 8-8, os próprios flush draws, o próprio vala 10 e checar river, do que necessariamente estar crushando o nosso range como um todo. E é o que a gente chama no poker de freeze play, que é literalmente congelamento de aposta, né? Se a gente for traduzir. É isso, né? Ele quer é como se ele estivesse congelando aqui. Ele coloca o preço dele e River não vai fazer mais nada, ninguém vai fazer mais nada, vai lá check, check. Então, claro, ele pode estar te trapeando aqui, olha lá o teu gráfico, vê que pô, você satelitou a parada, que é o torneio da tua vida ali e tal, e tá explorando. Pode acontecer de tudo. Mas, no geral, o que acontece muito é isso. Toda vez que o adversário beta size baixo em um turn, onde ele deveria betar ou alto ou muito alto ou checar, geralmente é mão média que nem deveria estar fazendo isso, deveria jogar de bluff catcher, com a probe sua. Então, das duas, uma. Ou eu daria check raise turn, para obrigar, aí sim, ele pagar essas mãos e a gente controlar a aposta river, então obrigar ele a pagar o vala-vala dele, obrigar ele a pagar o 8-8 dele, assim. Ou eu pagaria esse turn e lideraria muito o river. Check, call, turn, lead river. Check, call, turn, lead river. Por quê? Claro, vai depender do river, né? Se bater um ice, por exemplo, acho que talvez não fosse tão legal, não sei. Se bem que não tem muito ice no range dele, acho que quase todos os rivers eu lideraria. A não ser aí sim, né? A não ser um valete, um 10-10, vamos assim, que eu acho que ele tem muito no range dele. Para justamente cobrar dessas mãos que ele quer checar, né, cara? Cobrar dessas mãos que ele quer checar river. E, tipo aqui, ó, que eu não checaria nunca, por exemplo. Ele, assim, beleza, é o valetão que a gente falou, mas pô, é flush, eu quero estrelar, que seja do dama valete que ele resolveu jogar dessa forma, ele vai checar muito esse river flush complete, né? Eu não checaria esse river, cara. Ele betou. Aí a pergunta que fica se a gente chove, a gente toma qual pior? Eu acho que eu não ia tomar call, então eu só acho que eu tomo call dos fulls aí mesmo, Eu também acho. por isso que eu joguei de call, né? E se você parar até pra contar combo, né? O que sobra de flush pior para ele pagar 6 e 5? Os flush em eyes a gente se fudeu. 10 e 8 ele fez straight flush. Não tem muito flush pior pra gente extrair, né? Não tem. Acho que é só check call essa mão mesmo. 6 e 8. São umas paradas assim que eu nem sei se ele dá bet call, né? Se ele pensar um pouquinho, ele folda, né? E sabe que essas mãos são bluff catchers. Ali, ó. Ele tava preparado para dar o checkzinho river, digamos assim, né? Mas depois que você checou, ele resolveu apostar, porque aí eu tô me colocando no lugar do cara, né? Eu acho que o field, no geral, depois que dá esse check call e vem esse river, se ele acha que você é um recreativo, ele já não coloca você em flush, saca? Tipo, ele vai valor betar um pouco mais tranquilo, digamos assim. Essa mão é bem esquisita, né? Porque Exato. ela tem a vertente assim, se ele acha que você é bom, né? Ele já não jogaria dessa forma. Se ele acha que você é fish, permite ele valor betar mais. Mas por isso que eu gosto muito de focar no universal, né? No universal,
Geralmente é isso, é o cara querendo colocar o preço máximo que ele vai investir no spot turn. E se você acha isso, a melhor forma de contra-atacar é ou liderando mais river do mais ticket turn. Sim, no geral, né? Interessante a mão. Vamos lá, vamos subir mais. Essa é outra mão muito bacana, né? E eu instruo vocês que estão assistindo o vídeo, quando estiverem jogando spots multi-way, ou seja, com 3 jogadores ou mais, pensem sempre o seguinte, o Dan já sabe dessa heurística. Qual é a melhor, pior forma de jogar essa mão? Tipo assim, a melhor forma de todas não existe. Existe a melhor, pior forma. Por quê? Porque é uma situação de bosta. Tipo, você tá jogando uma mão que, se você der check call, você capou teu range, você vai dar muito check fold turn. Se você ser beta, também não parece legal, porque você pode fazer um 3x foldar lá do Big Blind. Então decida, qual que é a melhor, pior forma de jogar a mão? Geralmente, se você quer ver o turn de algum jeito, ou se você pretende jogar essa mão de algum jeito, fala, cara, eu não vou dar check fold com o Valhalla, então vou jogar essa mão. Geralmente é agressivando, porque pelo menos você se torna um cara que controla o pote. Se você der check call, imagina o seguinte cenário, né? O Dan checa, o Gunners beta e o Big Blind dá um check raise. Pronto, já era teu Valhalla. Então, é um cenário onde você cria menos complexidade. Não é um sonho, não é incrível, mas é a melhor, pior forma de jogar mão. O DC betou, bem nice. Aí, tipo, não tem muito o que fazer turn mesmo, né? Check fold, né? E segue a vida. Three-way, pessoal, four-way. Agressivo em bastante fora de posição. A galera joga muito mal, dá pouco check raise turn. Flop, desculpa, turn também. Tá, ok, dá pra tribetar. Beleza? Vamos lá, mão 337, avançando um pouquinho mais. 337. Squeeze, bem mais size. Boa. Unamos no homem, sempre bom. Lá. 342. Lena Sebet. Call. Check, check, turn. Aqui é diferente, né? A gente tá enfrentando um cara muito bom. E aí, cara, quando você tá enfrentando um cara muito bom, não é questão de você superestimar o cara. É questão de você lhe dar o valor devido. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos ver o River. O Lena, ele é um cara capaz de checar as 5 turn. Ele é um cara capaz de checar as 8 turn. Né? Ele é o cara capaz de checar até uma mão como 6-6 turn. Em que frequência ele vai checar, se é muito, se é pouco, eu não sei. Eu sei que ele é capaz de checar um range onde é mais defensável para probe river. A partir disso, a partir desse ponto, a gente já tem que entender que não é como jogar contra qualquer um, que eu vou simplesmente fechar o olho aqui, pegar esse rei 9 e transformar em bluff sempre. Né? Então, esse é um cenário que, sim, eu blefaria muito mais do que ticaria, porque eu acho ainda que, principalmente quando ele não tem a imagem de que a gente é um reg muito bom, porque na época, né, o Danilo tinha satelitado, né, não tinha um profit tão alto, eu acho que ele é capaz de overfoldar. Pensando nesse metagame, eu acho que ele é capaz de foldar um Isaac. Obviamente não o two pair, um Ase 4, um Ase 3 suited, mãos como essa.
tá? Pensando nisso. Agora, pensando friamente assim, a única forma de você fazer um cara muito bom foldar as mãos que ele checou turn já planejando pagar river, um As 5, por exemplo, é chovando. O problema do chove cai no mesmo ponto do mérito do adversário. Se ele equilibra bem esse range check, a hora que você perde muito dinheiro. Então, o resumo da ópera é, pessoal, overblefa contra um cara fraco e randomiza, né? Você pode usar até um Random Number Generator, né? O RNG. Pô, sei lá, metade das vezes você blefa, outra metade você checa. E ele checou da Mavala. Interessante. Não quis blefar River. Ele, né? A gente eu entendo o check. Não quis blefar River. Nice. Você vê, né, pessoal? Tipo, essa mão parece um barrel bluff sempre, né? Mas é também um cenário onde a gente desbloqueia, né? Todos os nuts do cara, vai tomar check raise, check shove pra caramba, né? Então, como a gente ainda tem escapes contra o 9, contra o 7, é bem ok checar esse dama valete aqui. Vamos lá, vamos pra frente. Ótimo lead. Principalmente jogando fields contra caras muito bons. Pense que contra adversários mais fracos você vai tomar mais c-bet do que deveria. Contra caras muito bons é até capaz de você pegar players que arredondam para check range esse cenário. E aí, se você está enfrentando um cara que checa muito, você tem que liderar mais, cara. Tanto por valor quanto por blefe. Muito bom. Muito bom lead. 3-5-3. Six pot, né? A gente tem que ter 36% de equity. E aqui já deve entrar alguma coisinha de risk premium, tá? Eu não sei exatamente que fase do torneio é essa, mas já são 300 hands, talvez uns 50, 60 left, não sei. Ou seja, a gente está falando de 33% field left, alguma coisa do gênero, difícil de cravar. Você lembra? Acho que não, né? Muito tempo. Não lembro. Eu só lembro que eu dei um tribet lá nas lendas lá de Ais e Vala Suited e aquela era a bolha efetiva. Eu dei o tribet já pensando em pôr pressão, né? Só que eu tava menor que o Big e aí ele chovou na minha testa e eu larguei. Mas agora deve ser uns 25% por aí. 25%. Alguma coisa assim, entre 30% e 25% field left. Ou seja, já temos risk premium aqui, pessoal. Vou pegar uma tria aleatória, assim, pegar aqui com mais semi-ouvido clássico. Sei lá, 25% field left. Pegar um cenário meio, sei lá, parada assim. Só para mostrar os RPs, nem precisa mostrar o spot per se. Ó, já temos uns RPs aqui, né? O que é o risk premium, pessoal? Nada mais é do que a equidade a mais que suas mãos precisam para ir de stack-off, ou seja, a win até o river, né? Esses números vão mudando no pós-flop, mas a ideia é entender que quanto mais afunilado o torneio fica, tem algumas exceções, né? Você chega perto da bolha, vai aumentando, estourou a bolha, esse risco cai porque você já está na premiação e etc. As suas fichas valem mais. Elas já começam a valer, digamos assim, dinheiro, né? Então, o risco das suas apostas torna-se maior. Logo, você precisa de uma gordurinha a mais para ir de all-in, etc. Então, vou só pegar um exemplo aqui. Do tribetou, Big Blind chovou. Ó, tipo, esse é um cenário onde o Azivala folda, né? Se fosse em chip EV puro, o Azivala não foldaria.
mas com risco premium ali de 5%, 6%, ou seja, você tem que ter uma equidade adicional, já começa a foldar. Então aqui, pessoal, pensem muito mais em dinheiro do que em ficha, tá? Inclusive tem uma frase que eu gosto muito de um instrutor que eu já assisti várias aulas, que é o Brian Fitch, que ele fala isso, que ICM é o que faz jogadores bons se tornarem jogadores piores, tá? É não respeitar o ICM, não entender de risk premium, não entender que, eu preciso de 36% de equity aqui contra esse range, o Azivala tem. Eu tenho 80 blinds. Não, não é isso aqui. Isso aqui talvez seja 40% de equity, né? Não 36%. Então, um ótimo fold aqui. Vamos adiantando ainda mais, chegando agora sim, fase final de torneio. Aqui. Aqui já começa. Aqui eu lembro que eu fui analisar, tá? No Sharkscope e também no HRC. Então aqui, pessoal, já tem bastante CM, tá? Isso aqui é 30, 40 left do torneio. E se eu não me engano, premiava-se. Agora eu tenho que dar uma olhada aqui. Mas eram uns 20 e poucos, né? Daqui que se premiavam, 25, alguma coisa assim, 23. É 25, 26. Era alguma coisa assim, ou seja, aqui já está bem perto do ITM, ou seja, novamente, os risk premiums são ainda maiores do que aquele cenário que a gente viu agora há pouco, tá? Então, esse é um cenário que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu não chovaria esse spot, principalmente pensando que esse é um cara capaz, ele vai limpar um range muito mais linear. E aqui, basicamente, quando a gente chova, acho que a gente só se isola contra o topo, né? Vai dar limp call, máximo rei dama que a gente encontra, né? Então, a gente tem que construir o nosso range de uma forma muito simples aqui. A gente isola não all-in as mãos que a gente não se importa de foldar pro limp show, ou seja, as lixeiras. As mãos muito fortes, que são aquelas que mais induzem mãos piores a chovarem. E chovar o quê? Mãos do meio, mãos da meiuca, ali, alguns pockets, por exemplo, né? Mãos que ainda tem alguma equity contra o range de call, né? E principalmente bloqueiam parte ali das traps. Então, como o Asi 5 suíte ele ainda joga muito bem pós-flop, depois do check, é diferente de como jogaria um Asi 5 off. O Asi 5 off eu acho que é muito show. Bloqueia o topo lá, tem equity contra trap lá, rei, você tem equidade. Mas o Asi 5 não tem muito por que acelerar, né? Então, eu ticaria só aqui, cara, nesse cenário. Vamos dar uma olhada aqui num cenário parecido, já onde tem bastante ICM. Peguei o equivalente, tipo 25% field left, alguma coisa assim. E é isso, ó. Pô, o nosso ISO não all-in é polar, né? Mãos que não se importam de foldar pro limp shove, mãos muito fortes que induzem mãos piores. E o shove direto são aquelas mãos médias, né? Tipo os Asi X e pockets. É meio que assim. E o Asi 5, se faz alguma coisa, ele isola para induzir, né? O que eu acho bem marginal. Ó, para ganhar 0,01, tipo, cara, numa reta como essa, eu abriria facilmente mão desse 0,01, só ticaria o Asi 5. E eu gosto de fazer essa interpretação aqui pessoal, né? Você olha aqui esses números e fala, pô, mas não é perdedor o chove. Tá ganhando 0,41. Eu gosto, é que aqui é um cenário que já tem bastante dinheiro envolvido, então certo seria transformar em dinheiro, né, esse resultado, mas vamos fazer a tradução para ficha. Eu gosto de fazer isso aqui vezes 100, né, que é o famoso EVDV/100. Então, isso aqui vezes 100, a gente está falando de
ganhar 44 blinds a cada 100 mãos, dando ISO não all-in ou checando. Enquanto o Chove ganharia 41. Ou seja, 3 blinds a menos no longo prazo faz muita diferença. Tá, então, isso que a gente fala de fazer as jogadas mais EV. Não é só fazer jogada mais EV. Qual que é a jogada mais EV? É isso que vai te fazer ganhar dinheiro de verdade no poker. Então, ali teria jogado um pouco diferente a mão. Ô, Cas, aí, ó, o esvalete aí, ó, esse esvalete negativo aí, ó. Esse é a bolha efetiva, exatamente. Ah, Bolha efetiva. legal. Tá, então estamos na bolha efetiva do dinheiro, Isso. da Tribetou, o que é bem nice, porque a gente já vai jogar mais linear de tribet com RP tão alto. Bolha efetiva é o cenário de MTT que mais tem risco envolvido. Isso faz com que a gente tenha pouco range de flat, né? Porque a gente não quer ficar jogando tanto pós-flop, ainda mais multi-way, né? Chance de jogar multi-way quando tem um risco tão grande assim envolvido. E é uma boa tribet, porque ele é o cara que é o CL da mesa, vai abrir mais, bem mais, né? Do que um TG padrão. Muito boa tribet. Nossa, aí é gesso completo, né? Eu acho que isso aqui foi independente do cara estar jogando na base 50 mil, cara. Isso aqui é Fica gesso olhando. completo. Nossa, se esse cara me apresentou um Asi 5 Suited, é uma lenda, cara. Ah, bom! Não tem bluffs aqui nunca, cara. Nunca, O nunca. Big, ele pensou, ele gastou o time bank inteiro, não estourou a bolha, né? Aí ele deu esse for bet, clique aí, e Meu aí caminho. o Big já insta, o Big insta, nem pensou, ele insta o in, e o cara lá deu insta call, loucura máxima, né? Cara, é esse cenário, assim, é que o Ice Rei é foda, né? Bloquear esse Ice Rei, como que ele vai foldar isso aqui, né, cara? Mas, cenário bem sick, hein? Vamos lá, vamos avançando. Eu quero falar um pouquinho. Cadê? 4. Ah, eu não vou achar essa, mas que eu anotei errado. Vamos seguindo aqui. 5, 2, 8. Aqui, pessoal, vocês já viram, já estourou a bolha, já é retinha.